E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Paola Giomete, do canal Hora Morta da Paola, que é um canal destinado só para contos de terror, e hoje eu vou apresentar para vocês uma paulista de 40 anos chamada Miriam Fidelis Guimarães. Ela lançou o primeiro livro dela em 2008, o livro intitulado Minha Amada Mona Lisa, que saiu pelo selo Marco Zero da editora Nobel, lançado na segunda Bienal do Livro de São Paulo, na 20ª Bienal do Livro de São Paulo. No início de 2014, ela também publicou na Amazon o Nessie, o Verdadeiro Tesouro da Escócia, uma ficção romântica sobre um monstro do Lago Ness, e assinou o contrato com a editora Garcia, a qual lançou no final de agosto de 2015 esse título. No mês de julho de 2016, ela lança, independentemente, pelo Clube de Autores, Bonequinha Preta e Outras Histórias. Em 2017, participou das antologias de terror, um para o Engenho das Palavras, A Dor e a Escuridão, e a outra para a editora Iluminari, Haunting e Poltergeist, Histórias de Assombração e Fantasmas. A Miriam tem também um blog chamado belezaliteraria.blogspot.com.br. E o conto que ela enviou para mim se chama Cora. A garota na janela observava a chuva que caía silenciosa. Devia estar gelada porque as pessoas que passavam correndo estavam encolhidas e com o semblante não muito alegre. Era outono, o tempo já começava a ficar mais ameno e as folhas marrons e douradas se desprendiam das copas das árvores com facilidade. Cora continuava a olhar para fora, para o nada, e isto lhe dava uma paz de espírito imensa. Há dias que não conseguia se alimentar direito. Pensar em comida lhe embrulhava o estômago dolorido. Apenas passava longas horas na janela ou deitada em sua cama com uma fadiga inenarrável. A moleza era tanta que sua vontade era de dormir o dia inteiro. A garota com o ar cansado continuava na janela olhando a chuva cair, sem expressar nenhuma emoção. Parecia até estar entediada com as gotas que, teimosas, despencavam do céu, como lágrimas insistentes quando escorrem pela face. Sem perceber, suspirou alto e olhou para o relógio cuco da sala. E marcava 5 horas da tarde. Sua face, descorada e profundas olheiras, identificavam noites mal dormidas, mas a garota que passava longas horas na janela parecia não se importar muito. Era franzina, suas canelinhas finas como varetas de bambu transmitiam uma sensação de que quebrariam a qualquer movimento brusco. Mas isto estava fora de cogitação, porque a garota que olhava pela janela estava apática e imóvel. A vizinha mexeriqueira passou pela calçada do outro lado da rua e viu a triste figura da garota retratada pela janela. Parecia um quadro, o contorno verde musgo da janela se assemelhava a uma moldura. Teve um pressentimento ruim. Arrepiou-se inteira, achando melhor comprar o pão mais tarde. Atravessou a rua acenando para Cora, que mal conseguiu retribuir o aceno. O simples fato de levantar a mão era imensamente exaustivo. Dona Jura conversava com Luísa, mãe de Cora, na cozinha, enquanto tomavam uma xícara de chá e saboreavam biscoitinhos de canela. A mulher finalmente tocou no assunto que tanto a incomodava. Luísa, notei Cora muito abatida, achei que perdeu muito peso também, e não gostei das olheiras proeminentes. O que ela tem? Luísa, realmente agoniada, cruzou os dedos das mãos abaixando a xícara no pires e o biscoito de canela sobre o guardanapo na mesa. Não sei, Jura. Há dias que não quer conversar, brincar e nem assistir à TV. Não consegue se alimentar, a comida lhe dá náuseas e a perda de peso é gritante. Reparou como ela está definhando a olhos vistos? Pois é, amiga, notei sim que ela está muito estranha. Já levou ao médico? Sim, claro, desde que isso começou, mas os médicos não encontraram nada, disseram que não é nenhuma doença, nada contagioso, mas também não entendem o marasmo em que ela se encontra. Meu Deus, Luísa, consultou outro médico? Claro, fui, para ser exata, em 4 até o momento. Sexta-feira irei a outro, indicação de uma colega da minha cunhada. A mulher foi embora apreensiva, dizendo que se fosse preciso era só chamá-la a qualquer momento. Passou pela sala e beijou a garota no alto da cabeça. Ela estava gelada e forçou um sorriso que mais parecia uma careta. Sua pele ao redor dos olhos e boca enrugaram, dando a impressão de craquelar. Parecia ter 70 anos e não apenas 7. Horrorizada,
Jura saiu rapidamente pela porta, atravessando a rua sem olhar para trás. Passou pelo portão sem fechá-lo e, quando fechou a porta, colocou todas as trancas que possuía. Ela não tinha ideia do que poderia estar acontecendo a Cora, mas uma coisa era certa. A garota estava muito estranha e aquele semblante indiferente dela causava uma sensação de repulsa e medo. Luísa a chamou na cozinha. Ela caminhou lentamente, sentou-se na cadeira e aguardou. Na sua frente havia uma tigela média cheia de mingau e aveia com mel. O calor que ele exalava aquecia a alma da garota, que, obrigada, pegou a colher e se esforçou a levá-la cheia do creme até a sua boca. O cheiro era maravilhoso, o calor acolhedor e a presença da mãe ali na frente, com a outra tigela de mingau, lhe traziam segurança. Luísa adicionava canela em pó em sua tigela, enquanto Cora, com a colher esquecida a caminho da boca, derrubava um mingau na toalha de mesa floral. Cora, querida, preste atenção. A garota pareceu despertar de um transe, mas suas bochechas ganharam, por segundos, um leve rubor rosado, desaparecendo em seguida. Desculpe, mamãe, disse ela, limpando os pingos de mingau com o guardanapo. Não tem problema, eu lavo. Apenas como seu mingau de aveia enquanto está quente. Ela balançou a cabeça para cima e para baixo em sinal de concordância. Engoliu metade do conteúdo da tigela sem vontade. Levantou-se da mesa e voltou a se posicionar na frente da janela. Enquanto o dia estava claro, era assim que Cora passava suas horas. Mas quando o crepúsculo se aproximava, ela começava a se inquietar. Parecia que tinha medo do escuro, das sombras, da falta de claridade e da segurança do sol. À noite em seu quarto, ela passou a cobrir a cabeça com um cobertor para dormir. Escutava um barulho como de unhas arranhando a superfície de algo. Depois escutava a respiração pesada de alguém, vinda do outro lado do seu quarto, da direção onde estava pendurado um quadro novo, que há poucos dias sua mãe havia pendurado, presente de uma amiga de longa data. O quadro em si nem era bonito, retratava uma figura meio triste, uma senhora de vestido antiquado cinza escuro, abotoado até o pescoço, onde havia um babado branco. A senhora do quadro possuía um coque bem alto na cabeça, usava óculos, nas mãos segurava um prato com algo rosado dentro, que não dava para identificar o que era. E o seu semblante era taciturno e distante, mas o seu sorriso... era o sorriso mais assustador no conjunto inteiro da pintura. Ele era maquiavélico, meio de lado e sutil, quase não se via logo que olhava para a pintura, mas se passasse alguns segundos olhando, ele ia se formando até surgir em dentes. Era por este motivo que a garota não queria mais se alimentar. Aquela figura aterrorizava de noite. Ela mal entrava em seu quarto durante o dia, e na hora de dormir escovava os dentes e já trocava de roupa no banheiro mesmo para ficar o menos possível dentro do quarto. Dormia com o abajur aceso e a cabeça coberta. Sua mãe percebeu que um mingau de aveia com mel ela comia, assim como peixe frito, sopa de feijão e frango assado com batatas. Então, por algum tempo, o cardápio se restringiu a isto e verduras escuras. Ovos ela também comia. Sua mãe percebeu que ela deixou de comer qualquer alimento avermelhado. Seu leite, que era misturado a um pó de morango e que ficava rosa, também havia sido abolido. Certa noite, enquanto caminhava até sua cama para se deitar, escutou novamente o barulho de unhas riscando alguma superfície. Não olhou para a direção de onde vinha o barulho, apenas pulou na cama e, quando ia se cobrir, viu a velha do quadro se projetar para fora do mesmo. Ela ficou com as pernas dentro da pintura e a parte de cima do tronco flexionada para frente, segurando com uma mão a moldura do quadro para se apoiar, enquanto que a outra mão segurava o prato com aquela gororoba rosada dentro. A princípio ela olhou para a esquerda, depois para a direita, como se espiasse, para ver se alguém surgiria e só então olhou para a cama da garota com aquele sorriso diabólico. Pela primeira vez, a menina viu que os seus olhos eram vermelhos como duas cerejas frescas e que em seu prato o que havia de vermelho lembrava vísceras cruas. A velha balbuciava algo para a garota e oferecia o prato. Não havia som, apenas o articular mudo da boca murcha da velha e aquele prato sanguinolento.
Cora gritou desesperada, chamava a mãe seguidas vezes. Luísa entrou correndo em seu quarto, tropeçando nos chinelos, enquanto fechava o penhoar de plush. O que foi, querida? Mamãe, é o quadro. É a velha do quadro. Ela saiu de dentro dele e me ofereceu um prato cheio de coisas cruas e com sangue. Querida, disse Luísa, sentada na beira da cama enquanto o pai esperava impaciente na porta. Querida, pinturas não se projetam para fora de suas molduras. Você devia estar dormindo e teve este pesadelo. Não fique assustada. Não, mamãe, não. Eu vi. Vi a velha sair de metade para fora. Olhar para mim e me oferecer aquele prato, disse a garota apontando para a figura com o dedo indicador. Luísa olhou para o marido como quem dissesse: ela deve estar delirando. Colocou a palma de sua mão na testa de Cora, mas ela estava fria, feito um cubo de gelo. Não está febril, deve ter sido um pesadelo mesmo. Cora chorava desesperada, queria sair do quarto de qualquer jeito. A mãe conversou, pegou o quadro e levou até sua cama. Esta se encolheu mais longe que a pequena distância entre ela e a sua mãe permitiu, e fechou os olhos com as duas mãos. Imediatamente sua mãe escondeu o quadro atrás das costas e seu pai o pegou e o pendurou novamente na parede. Ai não, querido, vou tirar do quarto. Não, mamãe, pode deixar e tirá-lo amanhã, assim a senhora pode dormir aqui comigo hoje. E assim foi decidido. Luísa ficou no quarto de Cora. A garota, mais do que feliz, dormia esparramada no colchão de ar, montado às pressas no chão do quarto, do outro lado, o mais longe possível da pintura. Luísa não conseguia pegar no sono, estava muito preocupada e só conseguia dar pequenos cochilos alarmados. Acordava sobressaltada, com o coração disparado, enquanto Cora, agarrada à mãe, dormia tranquila, como há muito tempo não fazia. Em um destes cochilos, Luísa acordou com um leve som de unhas riscando a superfície de algo. Notou que o barulho era sutil, apesar de insistente e enervante. Apurou sua audição, queria identificar de qual lugar aquele barulho estranho vinha. E ao perceber que era da direção do quadro, começou a ficar realmente assustada. Será que tudo que sua filha vinha dizendo era verdade e ela não estava acreditando, achando que era imaginação de criança? Como poderia ter se enganado tanto? Pobre Cora, dormindo ali todas as noites sozinha e sem ninguém que acreditasse em suas reclamações. Luísa levantou-se vagarosa, não queria fazer som algum. Foi se arrastando sorrateira pelo carpete cor-de-rosa de pelo alto. A cada centímetro percorrido, o barulho ficava mais intenso. Só foi chegar perto do quadro para não acreditar no que os seus olhos viam. Como Cora havia dito, a velha de cinza com o babado branco em volta do pescoço colocou a cabeça para a direita e para a esquerda e olhou rapidamente para a cama de Cora, não a encontrando, começou a perscrutar o quarto até que viu o colchão de ar do outro lado. Neste momento, ela começou a chamá-la. Não saía som, mas Luísa escutava perfeitamente aquela voz horrível chamá-la pelo nome. Horrorizada, a mãe de Cora pegou um pedestal de brinquedo e arremessou no quadro com toda a sua força. Ouviu-se um chiado alto, agudo e horripilante. A velha instantaneamente olhou para baixo, para onde se encontrava Luísa, e começou a gargalhar. Gargalhava tanto que o conteúdo do seu prato respingava no carpete e no penhoar de Luísa. A velha, então, munida de ódio mortal, pulou para fora da moldura e se projetou para cima de Luísa. Cora continuava a dormir profundamente. Não escutava o único movimento da luta silenciosa em que sua mãe travava com aquele ser que de idosa não havia nada. Luísa só conseguia pensar em uma coisa: como tudo aquilo seria possível? Como uma pintura podia sair do seu espaço e ganhar vida em nossa dimensão? Como podiam estar se engalfinhando daquela forma, derrubando coisas pelo caminho, se nem ao menos produziam um único ruído? Começou a bater na parede do quarto, dava socos e pontapés, jogava coisas, enquanto a velha a segurava pelo pescoço, apertando e sufocando a cada investida sua contra a parede. Sentia a ardência em seus olhos, do suor quente escorrendo de sua testa. Sua respiração estava começando a desacelerar. Não mais lutava com tanta garra como no início. A velha, em sua postura dominadora, controlava tudo e qualquer movimento que Luísa fazia. Ela sentia que sufocava, estava perdendo o foco do colchão
Cora no chão. Sua vista turva foi sumindo até sobrar o escuro, o vazio e o silencioso nada. Já era dia alto, quando o pai de Cora adentrou no quarto. A princípio abriu a porta com cuidado para não fazer barulho, mas quando percebeu que não havia ninguém dentro do quarto, ficou preocupado. Saiu às pressas pela casa inteira, procurou por todos os cantos, abriu portas, desceu até o porão, subiu ao sótão, vasculhou todo o quintal. Não encontrou nada, nenhum vestígio de que as duas estivessem pela casa. Voltou para o quarto de Cora, olhou cautelosamente dentro do armário, embaixo da cama e nada. Sem saber o que fazer, ligou para o delegado e relatou o incidente da noite anterior e o desaparecimento da esposa e filha. Sentou-se na cama com a cabeça entre as mãos e começou a chorar baixinho, sem se atentar de que da pintura pendurada na parede 2 pares de olhos o perscrutavam silenciosos. Agora, junto da tal velha, havia uma mulher muito bonita, mas de semblante triste. Esta segurava uma menina de uns 7 anos no colo, que dormia profundamente, segurando um bichinho de pelúcia. A mulher usava um vestido também antiquado, cinza, abotoado até o pescoço com um babado branco na gola e olhava para o quarto como se implorasse por socorro. A campainha tocou. Como ninguém atendeu, o delegado entrou. Era amigo da família e tinha livre acesso à casa. Subiu as escadas e encontrou o pobre coitado naquele estado lastimado. Depois de toda a burocracia, respondidas as perguntas costumeiras e feita toda a papelada necessária, despediu-se e já ia saindo quando escutou seu amigo de longa data chamar. Pode levar este quadro horrível, delegado. Nem sei por que deixei que Luís o pendurasse no quarto de Cora. A menina morria de medo. Eu já devia ter me desfeito dele há muito tempo. Por favor, dê um fim nisto. Levantando-se da cama, retirou o quadro da parede e entregou para o delegado, que, segurando-o embaixo do braço, saiu fechando a porta.